Meu nome é Márcio de Chachamoves, eu sou advogado, sou filho de mãe judia, de pai judeu, meus avós também eram judeus. Procuramos, dentro do possível, seguir as tradições. Minha família é oriunda da Bessarábia, a família Chachamoves, veio para cá, a família Mester também. Estudei também em colégio israelita minha vida toda, meus filhos estudam também no colégio israelita. Acho importante eles terem essa vivência judaica, e uma vivência não só ligada à religião, mas ligada muito mais às tradições. Eu atuo na comunidade judaica há muitos anos, desde movimentos juvenis. Eu fui um dos fundadores do movimento Betar, aqui em Porto Alegre, nos finais dos anos 90. Eu fui diretor jurídico da Federação Israelita por 2 mandatos e agora assumi esse encargo importante. A Federação Israelita ela desempenha um papel extremamente importante dentro da comunidade judaica, porque ela é o elo entre a comunidade judaica e a grande comunidade. E a federação tem esse papel institucional de representar a comunidade, representar as instituições comunitárias perante a grande comunidade. Então, nós somos o cartão de visitas, do ponto de vista institucional. E adentrando um pouco na questão da importância da Federação Israelita, como de qualquer outra federação nos outros estados, é o caráter político apartidário, porque a Federação Israelita não tem partido político. A comunidade judaica como um todo, como qualquer segmento social, tem as suas preferências, esquerda, direita, centro, enfim. E não cabe à federação julgar ou se filiar a qualquer corrente, porque nós representamos a todos. E, enquanto federação, nós temos um papel extremamente importante no sentido de ter, por conta das instituições governamentais, por exemplo, um canal de forma a que eles nos vejam como somos, representando a comunidade judaica, e nós, perante a nossa comunidade, sendo o elo entre a comunidade judaica, instituições e os demais segmentos da sociedade. E, em especial, os órgãos públicos, executivo, legislativo, judiciário. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, e também do que eu sei de outras federações, sempre se há um bom relacionamento, tanto órgãos políticos quanto demais órgãos que não são efetivamente políticos, com outras instituições, com ONGs, com entidades como a OAB, por exemplo. Nós temos um projeto já que vai sair esse ano, que é um congresso chamado Discurso de Ódio, que está sendo organizado em convênio com a OAB, Federação e outros segmentos da sociedade, e esse evento será feito dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, e vai abordar esse tema, que é o discurso de ódio, e também um dos painéis será a questão voltada mais para o antissemitismo. Nós já estamos com uma pauta bem avançada e agora estamos nas questões mais de sintonia fina, datas, convidados, enfim, acertar agendas, que é bastante complicado, com pessoas que virão. E a ideia também é que esse evento ele esteja na forma híbrida, tanto presencial quanto online. Então, aqueles que não puderem vir, isso também nos dá a possibilidade de uma abrangência nacional, porque na forma híbrida nós temos essa possibilidade de alcançar o maior número de pessoas possíveis. A comunidade judaica do Rio Grande do Sul, basicamente, ela está concentrada em Porto Alegre, na capital. Nós somos em torno de 15 mil, dos quais 12, 13 estão em Porto Alegre, e os demais nas pequenas outras comunidades. Nós temos comunidades em Erechim, em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande. Sim, seriam essas. Mas a esmagadora maioria está concentrada em Porto Alegre.
mensagem que eu deixo e me tomo como exemplo é que nós, da comunidade judaica, principalmente os jovens, nós temos que tomar a frente das instituições comunitárias e também da federação e continuar trabalhando no sentido de fortalecer tanto as instituições comunitárias quanto a própria federação enquanto órgão político representativo. São os jovens que irão dar sequência ao trabalho de toda uma geração. E é extremamente importante que nesse momento específico, né, onde nós verificamos um recrudescimento do antissemitismo no mundo, não só aqui no Brasil, nós temos no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, uma questão de preconceito muito grande. E o papel dos jovens é justamente lutar contra isso. E quando eu digo lutar, eu não digo lutar na forma física, mas na forma figurada, ou seja, como? Representando, se fazendo representar, se fazendo ver, dizendo a todos que nós não somos fracos, que nós sim temos voz, nós sim temos poder e nós nunca iremos nos calar. Em momentos de grande pressão do antissemitismo, do racismo, ou qualquer outra forma de discriminação, LGBTfobia, enfim, nós não podemos nos calar, dado que o nosso histórico, né, o nosso povo sofreu muito no passado. E essas feridas ainda não estão cicatrizadas. E talvez nunca devam estar cicatrizadas para que as pessoas jamais se esqueçam. E hoje, me parece que a população como um todo acaba relativizando o que aconteceu no passado. Relativiza o Holocausto, relativiza o massacre, questiona o porquê dos números. Enfim, são situações que acabam fazendo com que muitos jovens, inclusive aqueles jovens que vão para a faculdade, que lá são confrontados com essas inverdades, tenham condições também de contrapor isso. Esse é o papel do jovem, é o papel de confrontar. E sem que nós tenhamos uma liderança ou lideranças capazes de mostrar a todos e a todas que nós sim estamos aqui, sim nós ficaremos e sim nunca nos calaremos. Esse é o papel do jovem. Então, os dados relativos a casos de antissemitismo, nós encaminhamos para a CONIB. E a CONIB tem as informações, inclusive eles mandaram há pouco tempo um relatório de casos de antissemitismo. Mas o que mais me preocupa é que muitas vezes há vários casos que não são informados, que não são levados ao conhecimento do poder público, não são levados ao conhecimento da própria Federação Israelita, e muitas vezes as pessoas acabam se calando por medo, por receio de que ocorra alguma coisa contra elas. Isso sim, nós temos vários casos que chegam até a Federação e nós acompanhamos através do nosso departamento jurídico, junto às autoridades, levamos ao conhecimento e tentamos, na medida do possível, levar ao fim e ao cabo as denúncias. Mas nós sabemos que, infelizmente, a esmagadora maioria das denúncias dos atos racistas e antissemitas se dá nas redes sociais. E aí isso dificulta sobremaneira nós encontrarmos a origem de quem fez a postagem do antissemita. Então isso é uma coisa que nos preocupa, porque hoje em dia o jovem em geral, eu até brinco, porque eu tenho 2 adolescentes em casa, eles nesses TikTok, enfim, YouTube, Instagram, todas essas ferramentas que elas servem tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes, se é lançada uma informação ou uma deformação, e o jovem, naquela correria do dia a dia, enfim, olhando 4, 5 coisas ao mesmo tempo, ele lê e toma aquilo como verdade. Ele não vai atrás buscar informação. E isso sim é muito perigoso, porque aquela mensagem que é lançada no texto, falando qualquer coisa, a pessoa lê aquilo e segue.
E aquilo ela tomou como verdade, ela não questiona. Isso eu acho o pior de tudo. É a ausência de questionamento acerca do que ela lê, do que ela ouve. Isso sim me preocupa. E me preocupa também, é um assunto que eu tenho conhecimento e tenho, digo, sangue nos olhos, com relação ao antissemitismo, e que me chama a atenção a questão do antissemitismo estrutural. Da mesma forma que existe o racismo estrutural, eu também faço uma conexão com o antissemitismo. E quando eu digo que há um antissemitismo estrutural, ele se faz, por exemplo, na piadinha, na brincadeirinha inocente, questões como todo judeu é rico, você só gosta de dinheiro, todo judeu tem nariz grande, coisas que aparentemente não seriam ofensivas, mas que se eu trocar a palavra judeu por negro, por homossexual, se tornará um crime. Então, por que também em relação ao antissemitismo não se tornaria um crime? Por que a sociedade relativiza essa questão, aceita essa questão? E eu não estou comparando e minorando os outros atos racistas e antissemitas, outros racistas como um todo. Não é isso. Eu acho que o antissemitismo ele é uma forma de racismo. Existe o racismo pela cor da pele, e existe o antissemitismo, e existem outras formas de preconceito. E todas elas são odiosas. E todas elas merecem punição. O que eu questiono aqui é a questão do antissemitismo ele ser aceito, ele ser tolerado. É apenas isso. A questão do preconceito como um todo, ela passa justamente pela ignorância. E quando eu falo ignorância, no sentido da pessoa ignorar o assunto. Eu sou ignorante em física quântica. Eu ignoro esse conhecimento. Da mesma forma que, eventualmente, as pessoas têm uma fala preconceituosa, mas sem saber o que estão falando. Então, neste caso, sim, a educação resolveria. Agora, aquele racista que é racista não vai mudar a sua opinião. Então, para ele, há a punição, a aplicação da lei. Para ele, o processo e a condenação. Para os demais, como um todo, a informação é fundamental. A educação, levar, como já aqui no Rio Grande do Sul, nas escolas municipais, o estudo do Holocausto, por exemplo, que as pessoas não conhecem. O tempo passa, os sobreviventes vão falecendo e a história parece que vai se apagando. E aí, quando a história começa a se apagar, entram aqueles que passam a relativizar a história, dizendo que não foi bem assim. E aí nós perdemos a possibilidade de mostrar, por mais que haja centenas de milhares de documentos, enfim, são fatos públicos e notórios, ou seja, não há como negar a existência do Holocausto, mas, enfim, quanto mais o tempo passa, se nós não educarmos a população do que foi o Holocausto, do que representou o Holocausto, de como chegou até esse ponto, lá atrás, com um discurso em 1933, de Adolf Hitler, que veio vindo até 1939, enfim, toda essa caminhada que chegou ao ponto de nós termos, infelizmente, a morte de 6 milhões de irmãos nossos, somente com a educação e com a punição.